Boa noite, meus irmãos, paz seja convosco. Mais uma vez estamos aqui para louvar e engrandecer o nome do Senhor, pois Ele é digno do nosso louvor e da nossa adoração. Se você pode, aonde você estiver, vamos louvar a Ele, engrandecer o nome do Senhor, porque Ele é tudo para nós. Os sonhos de Deus são maiores que os meus, Ele vai fazer o melhor por mim. Ele vai além do que eu posso ver, Ele faz o que eu não posso fazer. Deus vai cumprir seus planos em mim, Ele vai fazer o que lhe apraz. Sou pequeno e falho, mas Ele é Deus, Ele só faz o melhor pelo seu. Que os meus, Ele vai fazer o melhor por mim. Ele vai além do que eu posso ver, Ele faz o que eu não posso fazer. Deus vai cumprir os seus planos em mim, Ele vai fazer o que lhe apraz. Sou pequeno e falho, mas Ele é Deus, Ele só faz o melhor pelos seus. Deus vai cumprir os seus planos em mim, Ele vai fazer o apraz. Sou pequeno e falho, mas Ele é Deus, Ele só faz o melhor pelos seus. Acredito sim, acredito sim, acredito sim que Deus vai fazer o impossível em meu viver. Acredito sim, acredito sim, acredito sim que Deus vai fazer o impossível em meu viver. O impossível Deus vai fazer. Acredito sim, acredito sim, acredito sim que Deus vai fazer o impossível em meu viver. O impossível Deus vai fazer. Amém. Que Deus vos abençoe. Toda a criação
Amém, amém. Boa noite a todos, que a paz seja convosco, que o Espírito Santo de Deus esteja com você hoje, agora e sempre, e que o amor de Deus envolva você, abrace você, e que você sinta a graça, a força, a generosidade e o poder deste amor, que é um amor que nos constrange, é o amor de Deus por mim e por você. Como eu sempre digo, nenhum de nós merecíamos esse amor. A palavra de Deus diz que todos pecamos, todos estávamos separados, destituídos da glória de Deus. Mas Deus, no seu grande amor, que muito nos amou, nos levou de volta a Ele, na nossa relação com Ele. Antes de qualquer coisa, eu quero agradecer a Deus por estar aqui mais uma vez, agradecer você por estar comigo mais uma vez e que o Senhor te abençoe grandemente. Nós temos falado, o pastor Ivaldo tem falado isso frequentemente, mas eu quero incentivar você a convidar alguém a conhecer o nosso canal do YouTube, a conhecer os nossos cultos, a ouvir as nossas mensagens, as nossas pregações, os nossos louvores, as nossas programações. Então, nós temos aí um trabalho a fazer e o pastor Evaldo tem incentivado você, eu e mais um no culto. Você pode encaminhar o link para alguém, você pode encaminhar um link para um amigo, você pode pedir para ele se inscrever no nosso canal. A gente não chegou ainda a 1.500 inscritos, é um número até bom, quase chegando, mas o que nós queremos é pregar o Evangelho para mais pessoas e que a nossa mensagem, a mensagem do Evangelho de Jesus, possa chegar até mais pessoas. Outra coisa que eu vejo como algo importante é que a plataforma do YouTube, ela entende que quando nós temos os likes, quando as pessoas que estão assistindo estão dando os likes, eles entendem que este vídeo ele tem uma significância, ele tem um significado importante, então ele começa a distribuir esses vídeos para outras pessoas que também são inscritos em canais do YouTube. Então você que às vezes está assistindo, às vezes a gente percebe de terça-feira 55 pessoas, tem esse número que tem ficado permanecido, e você não tem 55 likes. De quinta-feira, às vezes, tem 80, 90, e também não tem os 90 likes, e final de semana a mesma coisa. Eu quero, então, desafiar você, dá um like para a gente lá, para você ajudar o nosso canal, ele crescer e a gente divulgar a mensagem do Evangelho para mais pessoas. Convide mais alguém, tá bom? Uma outra coisa que eu tenho para você, que a gente já falou no final de semana, a Priscila pede que nós lembremos vocês, pais, que a partir do dia 20, né, isso, é 20 de junho, começa o cultinho online. O que a Priscila nos colocou, o que a Priscila nos mostrou, é que existe já um grupo de pais que já fizeram contato e já estão sabendo então que existiria o culto, e ela está lembrando vocês que dia 20 de junho desse mês vai voltar os cultos e vai ter culto online com a criançada. A descrição desse vídeo você vai encontrar o link, porventura alguém que não tem acesso a essa informação. O link ele te direciona, ele é autoexplicativo, e se você tiver alguma dúvida, mesmo assim, você também pode falar com as equipes, tá bom? Com a equipe, no caso de criança, com as pessoas que trabalham nessa equipe. Que Deus possa abençoar você e Deus possa abençoar as nossas crianças também. Eu quero orar também pelas nossas ofertas, pelos nossos dízimos, consagrando ofertas e dízimos, e quero orar por você que é ofertante, você que é dizimista. Algumas pessoas, eu sempre digo que gostam de passar aqui, gostam de entregar fisicamente. No domingo eu falava do Mateus, do Zé Cola, que ele dizia assim: pai, eu gosto de entregar, eu gosto que você entregue. Tem pessoas que fazem isso mesmo, gostam de passar e entregar a sua oferta e o seu dízimo. Outros fazem nesse momento, gostam de fazer no momento em que o pastor ora, seja da forma que for, que você está fazendo. Eu quero te agradecer de verdade, de coração, porque a gente vê no coração de vocês essa alegria, essa satisfação de se entregar, de se doar, de ser generosos com a casa de Deus. Nós, como pastores, não temos como retribuir o que você faz. Alguém pode dizer: não, pastor, você tem. Não, nós somos limitados. Por mais que a gente faça, a nossa retribuição ela é pequenininha. Mas o Deus a quem nós servimos é o Deus que pode tudo, o Deus que conhece você, o Deus que conhece seus sonhos, o Deus que conhece as tuas necessidades. Esse Deus, ele pode sim multiplicar, fazer abundar tudo de melhor para você. Basta você crer, basta você ter um coração reto, íntegro diante dele,
Basta você entrar na presença dele sem aquele sentimento de barganha. Não, eu vou dar para que Deus me dê. Então se é assim que funciona, este é o caminho, esta é a matemática que eu vou fazer. Não, não funciona assim. Deus, Ele olha para o nosso coração, Deus esquadrinha o nosso coração, e que nós possamos, cada dia, enquanto nós vivemos nessa terra, neste mundo, que a gente possa pedir para o Senhor essa generosidade, esse discernimento, esta alegria de servir, essa alegria de ser servo. Portanto, que Deus te abençoe grandemente, que jamais falte algo na tua casa, na tua família, na vida dos teus filhos, da tua geração, netos, que o Senhor Jesus abençoe você grandemente. Do meu lado direito, Banco do Brasil, do seu lado esquerdo. Do meu lado esquerdo, do seu lado direito, Banco Bradesco, onde você que não tem conta no Brasil nem no Bradesco, você pode fazer a sua transferência via Pix, tá bom? É o nosso CNPJ aqui na conta do Bradesco. E que Deus abençoe você, que Deus multiplique muito a tua vida. Vamos orar? Se você pode orar junto comigo nesse instante, ore. Senhor Jesus, nós estamos na tua presença. Nós estamos diante do Senhor, e a minha oração, o meu desejo, a minha fala para contigo agora, é que o Senhor realmente abençoe esses amados, abençoe a cada um desses teus filhos e filhas, que têm sido generosos, que têm sido fiéis, que não têm, Jesus, jamais deixado de fazer a parte deles. Eu sei que o Senhor olha para o nosso esforço, eu sei que o Senhor olha para o nosso coração. Espírito Santo de Deus, que o Senhor cuide deles de verdade, que o Senhor seja a companhia deles de verdade, e tudo, absolutamente tudo, aquilo que os teus filhos sonham, aquilo que eles desejam, se tiver alinhado contigo, Senhor, conceda, mas as necessidades, que é o compromisso e a aliança que o Senhor tem com a gente, cuida, não falte nada na vida de cada um deles. Eu oro no nome do Senhor Jesus, e te agradeço em nome de Jesus, Pai, por isso, por essa igreja, por esse ministério, por esses amados irmãos. Muito obrigado, Senhor. Multiplica e abençoe o recurso também, e multiplica o recurso levantado. É a minha oração, para a honra e glória do Teu nome. Eu te peço nesse instante também por esse momento da ministração da palavra. Espírito Santo de Deus, a Tua palavra é poderosa, a Tua palavra nos lava, a Tua palavra nos transforma. Nós somos convencidos não pela voz de algum pregador, não pela voz de algum sacerdote, não, nós somos convencidos pelo Teu Espírito Santo. Então que a Tua palavra, que ela possa produzir um fruto pacífico, de justiça, de bênção, de força, de graça, na vida desses amados que estão comigo hoje, aqueles que talvez estarão num outro dia, numa outra oportunidade, aonde o Senhor levar este vídeo, esta voz. Eu te peço isso em nome de Jesus, e te agradeço em nome de Jesus. Amém, amém. Hoje eu quero falar sobre um outro salmo. Nas terças-feiras eu tenho falado de salmos, não como uma regra, mas hoje também o Senhor me direcionou para o salmo de número 7. Ele tem 17 versículos, eu não vou ler ele agora, do início, do primeiro verso até o final, mas durante a nossa fala aqui, durante a nossa conversa, a gente vai falando dos textos, a gente vai falando dos versos. O fato é que, quando a gente olha para o Salmo de número 7, a gente encontra Davi falando de dificuldade. E quando eu olhei para o Salmo 7, de uma maneira muito simples, eu dei um título para a nossa mensagem de hoje, que Deus é o nosso auxílio na adversidade. Eu tenho para mim que Deus ele está com a gente todos os dias. Quando você acorda, Deus está com você. Quando você se deita, Deus está com você. Quando você dorme, Deus está com você. Quando você cochila, Deus está com você. Quando você está trabalhando, Deus está com você. O fato é que, muitas vezes, não são poucas vezes, nós, às vezes, não sentimos a presença de Deus. Até porque, para algumas pessoas, talvez, sentir a presença de Deus, existem alguns padrões, alguns paradigmas. E se não acontece aquilo com a pessoa, ele acha que Deus não se manifestou, Deus não se fez presente. O que eu entendo,
com muita simplicidade e com muita humildade, que Deus, na palavra dele, Ele disse que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Portanto, ainda que eu não sinta Deus, ainda que eu não sinta calafrios, ainda que eu não sinta nenhum arrepio, ainda que eu não ouça uma voz, ainda que pareça que o céu se tornou um céu impenetrável, eu tenho que crer pela fé que Deus está com a gente. E quando eu olho para o salmista aqui, eu fico pensando na vida de Davi, e o contexto deste salmo, segundo os estudiosos, ele acontece em um dos capítulos do livro de 1 Samuel. Mas quando eu olho para Davi, eu vejo que Davi ele é um espelho. Esse salmo ele serve como um espelhamento para muitas coisas que acontecem com a gente. Porque você que está me vendo agora, quem de nós nunca se sentiu injustiçado? Quem de nós nunca se sentiu que a justiça em relação a nós não foi correta? E mais fundo ainda, não só se sentiu, mas realmente foi injustiçado. Quem de nós nunca sentiu, melhor dizendo, a angústia, ou o peso da angústia, pelo fato da existência de inimigos que se levantam contra você, sem que você tivesse feito nada para tê-los como inimigo, ou inimigos? Quem nunca se sentiu assim? Quem nunca se sentiu inseguro diante desse processo da chegada, da existência dos inimigos, e que você olha para eles e você se sente como uma formiguinha diante da força, diante da capacidade que eles têm, e você se sente totalmente impotente e sem capaz de escapar dos laços e de suas armadilhas. E quando eu olho para o Salmo 7, a leitura que eu faço do Salmo é exatamente esta. Eu vejo este rei Davi, eu vejo esse homem Davi, ele ainda, pelo contexto do qual eu disse, ele não é rei ainda de Israel, mas ele já fora um soldado do rei Saul. Mas eu vejo esse Davi se sentindo exatamente assim. Por isso que no Salmo de número 7, com os seus 17 versos, a gente começa a ver algumas divisões nele. Então a gente percebe que, em primeiro lugar, por se sentir assim, ele ora a Deus. Ele pede a Deus ajuda e socorro. Ele clama por ajuda e por socorro. O que Davi faz aqui também nesse salmo, ele apela a Deus, ele apela diante de Deus e diante dos homens, diante da sociedade, a sua inocência frente à acusação dos seus acusadores. Outra coisa que Davi faz aqui, isso do verso 6 ao 9, eu estou dividindo aqui o salmo nos versos, ele suplica a intervenção de Deus. Ele diz assim: olha, eu suplico a tua intervenção, porque eu não quero me posicionar como juiz, é o Senhor que tem que julgar. Outra coisa que ele faz aqui, no salmo, quando você olha para cá, ele declara a confiança em Deus, e ele faz uma declaração interessante. Ele faz uma declaração que todo mal arquitetado contra ele seria como um bumerangue na mão do inimigo dele jogado para atingi-lo. E esse bumerangue, eu nunca tirei um bumerangue, mas quando você joga ele volta. E ele vê exatamente que o mal praticado, o mal desejado, o mal arquitetado contra ele é o mal que vai retornar para com seus inimigos. E ele também, aí no último verso, ele demonstra então a alegria, e ele demonstra saber que o livramento, que todo livramento contra nós e contra a vida dele, no caso, viria das mãos do Senhor Deus, o Deus Todo-Poderoso, que Deus daria o livramento a ele. E como eu estava dizendo, esse salmo aqui, os estudiosos dizem que ele tem a sua correspondência no texto de 1 Samuel, capítulo 24. Quando Davi, ele está lidando com a dificuldade de fugir de Saul.
O rei Saul está furioso contra ele. Existe uma trama contra Davi. Existem pessoas que estão dizendo a Saul que Davi deseja o seu mal. E Saul ele se deixa influenciar por isto. Saul ele se deixa dominar por isto, por inveja, por rancor, por ver que Davi está se destacando, por sentir dentro da alma dele, por saber que Davi seria rei no lugar dele. Então ele começa a perseguir. E o texto de 1 Samuel, no capítulo 24, que eu não marquei, não precisa nem se preocupar em abrir, pastora. Ele está voltando de uma guerra contra os filisteus. E aí então ele fica sabendo, informam ele que Davi está escondido em tal lugar com os seus homens, está num lugar com os seus homens. E Saul então sai ao encalço de Davi e os seus homens. E Davi e os seus homens então entram numa caverna. E eles ficam escondidos numa caverna. E essa história de se esconder em caverna, ela é muito significativa, porque às vezes o que nós temos o desejo fronte ou de frente, os obstáculos que surgem, a única coisa que a gente tem vontade, é lógico que não literalmente, é que a gente pudesse afundar a nossa cabeça num buraco ou entrar numa caverna e se esconder diante da realidade da luta, diante da realidade da guerra que chegou, diante daquilo que cresceu, se agigantou diante de nós e a gente se sentindo tão pequeno. Só que a solução não é esta. O que Davi nos mostra em toda a sua história de vida é que a solução não é esta. O que eu vejo aqui é que quando Davi passa por isso, ele me mostra, ele me dá o exemplo que a solução é crer que Deus é o nosso Senhor, que Deus é o nosso refúgio e que Ele se levantará para julgar com justiça, com equidade, que é justiça igual para todos. É isso que Ele vai fazer. E quando eu olho para cá, para o Salmo 7, eu vejo a primeira lição. A primeira lição que eu vejo aqui, frente a essa realidade de Davi, tendo que se esconder numa caverna, porque Saul está o perseguindo, eu vejo Davi se colocando sobre a proteção e o abrigo de Deus. É a primeira coisa que ele faz, ele se coloca sobre a proteção e o abrigo de Deus. Gente, não existe ninguém que possa nos proteger. Ninguém. O salmista, ele fala assim: se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia os sentinelas. Só que ele não diz que é para o sentinela deixar de vigiar. Ele fala que por trás desta vigilância, que é uma vigilância humana, onde existe até uma sensação de segurança porque tem alguém nos vigiando ou vigiando a cidade, existe algo muito mais profundo, muito mais valioso, que é a proteção de Deus. Se Deus não guardar aquela cidade, você pode colocar um exército ali que nada resolve. Então o que Davi faz, ele se coloca sobre a proteção de Deus, sobre o abrigo de Deus. Ele sabe que ele não tem ninguém para defender a sua causa. E no versículo 1, ele diz assim: Senhor meu Deus. Olha o que ele diz: Senhor meu Deus, em ti me refugio. Salva-me e livra de todos os que me perseguem. Então, em primeiro lugar, quando ele fala Senhor meu Deus, na minha cabeça, isso tem um ensinamento, isso tem uma verdade para mim de intimidade. Ele demonstra intimidade, ele demonstra que ele tem relacionamento. Ninguém chega diante de Deus e fala meu Deus, se não tem intimidade, se não tem momentos com Deus, se não conhece a vontade de Deus, se não conhece Deus em oração, se não conhece Deus na conversa. Então ele demonstra essa intimidade, Senhor meu Deus. Em segundo lugar aqui, ele demonstra essa confiança de Deus ser o abrigo dele. Ele fala assim: salva-me e livra-me. A base para o livramento dele contra Saul, contra o exército de Saul, ou uma parte deste exército, é simplesmente Deus. Salva-me e livra-me. Ele demonstra então que a base da segurança dele está em Deus. E ele também demonstra o tamanho da dificuldade dele.
Ou seja, Davi é o homem segundo o coração de Deus. Davi é o homem que Deus jamais e nunca fez questão de esconder os erros de Davi, as falhas de Davi. Mas Davi, ele era um homem segundo o coração de Deus, ele era quebrantado, ele errava, ele falhava, e ele não tinha aquela síndrome do Adão e da Eva, que muitos de nós temos. Quando erramos, sempre tem alguém culpado. Ah, não, foi a mulher que o Senhor me deu. Ah, não, foi a serpente que me enganou. Não, Davi não, ele chega e assume o pecado. Olha, eu peco e os meus pecados estão diante de mim e de ti sempre. Se o Senhor observar a iniquidade, quem subsistirá? Contigo está o perdão para que seja temido. E Davi, e ele chega e ele reconhece que existe uma fraqueza, uma fragilidade em relação aos inimigos. Ele fala assim: livra-me de todos os que me perseguem. Em 1 Samuel 24, que é a correspondência desse salmo, diz assim que Saul, quando ele fica sabendo que Davi está num certo local, ele se cerca de 3.000 homens e vai atrás de Davi. E Davi, com certeza, o coração dele como ser humano, mesmo sendo o coração segundo o coração de Deus, ele é homem, ele é ser humano. Ele falha, ele erra, ele sente medo, ele sente angústia. E Davi, ele reconhece que ele não teria força para vencer essa guerra. Isso fica claro no verso 2, quando Davi ele fala assim: Senhor, no 1, livra-me daqueles que me perseguem. E no 2 ele fala: para que como leões. Olha o que ele está dizendo: não me dilacerem, nem me despedacem, sem que ninguém me livre. Ou seja, ele está dizendo assim: eu conto contigo. A minha esperança de salvação está em ti, porque é isso que ele diz nesse verso 2, porque eu não tenho ninguém que possa de fato me socorrer. Existem situações na vida que a gente olha para o lado e por mais que você possa ter amigos, mas eles se tornam amigos limitados diante daquilo que está acontecendo. A guerra ela é travada numa região onde o amigo não tem como fazer. O máximo que é poderoso que um amigo faça é estar em oração com você. Mas às vezes o amigo, até o amigo íntimo, ele não entende, na verdade ele não recebe o discernimento daquilo que está acontecendo com você. Eu me lembro de Jesus no horto. Eu lembro de Jesus no jardim do Getsemane, quando ele sabia que ia morrer, e ali existe a manifestação do homem Jesus, angustiado, sentindo medo, sentindo pavor, como que seria a morte, como que ele teria que lidar com aquilo. Então ele pega os discípulos, vai para orar, chama Pedro, Tiago e João e diz a eles, olha, e abre o coração, e não vem dizendo, não, eu sou todo poderoso, filho de Deus, não, aquilo é o homem falando e reconhecendo a fragilidade dele como homem. E ele fala, orem por mim, porque a minha alma está angustiada. E o que os amigos dele fizeram naquele instante? Nada, dormiram. Então existem situações que, por isso que Davi aqui no verso 2, ele fala isso, eu conto contigo, porque a minha esperança é o Senhor, porque não existe ninguém que possa me livrar. É isso que ele diz. Uma outra lição, diante desta crise que se instaurou e se instalou na vida de Davi, ele protesta a inocência dele. Ele chega diante de Deus e olha, não dá para a gente protestar inocência diante de Deus, se não for verdade. Você pode até fazer, mas não funciona. Diante dos homens, talvez você consiga seduzir, enrolar, enganar alguém, mas diante de Deus não. E Davi, ele tem consciência de que ele não praticou nenhum mal. E olha o que ele diz do verso 3 ao verso 5: Senhor meu Deus, se assim eu procedi, se nas minhas mãos existe ou há injustiça. Verso 4: se fiz algum mal a um amigo, ou se poupei sem motivo o meu adversário. E olha o que ele diz no verso 5, a capacidade que ele tem, olha a integridade desse cara: persiga-me o meu inimigo até me alcançar, e no chão me pisoteie e aniquila a minha vida, lançando a minha honra ao pó.
Matthew Henry, que é um autor que eu gosto de ler bastante, ele diz assim que quando nós somos acusados falsamente pelos homens, e quando a nossa consciência, ela nos liberta, ela nos mostra que nós, na verdade, não somos esse mal todo e elas nos absolvem, isso já nos traz conforto. É lógico que quem tem que nos absolver é sempre Deus, mas nós temos uma consciência. Nós temos uma luz dentro de nós que fala com a gente, que nos direciona, que nos mostra quando nós erramos. Você não deveria tratar a pessoa assim. Por que você tratou a tua esposa assim? Por que você tratou o teu filho assim? Por que você tratou o teu irmão assim? Agora Davi está dizendo, olha, a minha consciência, ela está me iluminando, ela está me absolvendo. E é isso que Matthew Henry diz, que quando a nossa consciência nos absolve, isso nos traz uma tranquilidade, isso nos traz um certo conforto. Davi sabe que ele não tem ninguém a quem recorrer. O príncipe de Israel, Saul, o rei de Israel, com alguém que ele trabalhou, com alguém que ele fez tantas coisas, ele não vai socorrê-lo, pelo contrário, ele é o inimigo de Davi. Então como que Davi sai diante disso? Como que Davi escapa? Ele só tem um caminho, é diante de Deus. E talvez Davi pense assim naquele Salmo 121, eleva os meus olhos para os montes, de onde virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, é só do Senhor que fez o céu e a terra. O texto correspondente, como eu disse para vocês de 1 Samuel, diz que Saul entrou na caverna para aliviar o ventre. Ele entrou lá para fazer o número 2, vamos abrir o jogo aqui. Quando ele entra lá para aliviar o ventre, os homens de Davi olham, quando você entra num ambiente escuro, você vai entrando, está escuro, você começa depois a enxergar, a luz, né, os seus olhos vão começando a enxergar alguma coisa. Agora, quando você entra, a princípio é tudo escuro, você sai da luz do dia, e quando ele entra, ele não vê que os soldados de Davi e Davi estão no fundo da caverna. E aí os homens de Davi dizem assim, olha, Deus entregou o seu inimigo em suas mãos. Aí o texto sagrado de 1 Samuel diz que ele se aproxima, sem que Saul observe. Foram 2 ocasiões que isso aconteceu. Uma vez ele estava dormindo, essa vez ele estava, na verdade, fazendo as suas necessidades. Davi se aproxima, ele corta um pedaço da orla do vestido de Saul, da veste de Saul. E o texto sagrado diz que só por ele fazer isto, ele sentiu o coração dele bater. Ele se sentiu errado por isso, só porque ele fez isso, e ele não permitiu, o texto de 1 Samuel diz que ele não permitiu que os seus homens se levantassem para destruir Saul. E aí o Saul sai da caverna, aliviado, aliviou seu ventre, e quando ele sai da caverna, Davi também sai, e Davi grita numa certa distância, Rei meu Senhor. E Davi, além de gritar, Rei meu Senhor, Rei meu Senhor, quando Saul se vira, ele se prostra, ele se ajoelha, e o texto diz assim, que quando ele se vira, ele fala, meu rei, por que você está dando ouvidos as palavras mentirosas que dizem ao meu respeito que eu nada fiz contra você, eu não te causei nenhum mal? E ele fala assim, veja meu rei, em minhas mãos a orla do teu manto, eu poderia ter matado você, eu poderia ter destruído você, não existe iniquidade em mim, não existe maldade dentro da minha alma, dentro do meu ser, não existe transgressão em minhas mãos, eu jamais pequei contra ti. E quando eu dizia para você que Saul, talvez por inveja, porque ele, no fundo ele sabia que Davi seria rei no lugar dele, porque Samuel tinha dito que ele perderia o trono, Saul, o texto de 1 Samuel diz que ele chora, ele é tocado em seu espírito, ele chora quando ele vê Davi prostrado, e ele diz assim, agora eu reconheço que você é muito melhor do que eu reconheço que você é muito mais justo do que eu reconheço que você será rei de Israel. É isso que está registrado em 1 Samuel 24, depois você lê, o capítulo não é muito grande. Ele fala, eu reconheço que você será rei e que o reinado estará firme em suas mãos. Olha que bonito, todavia ele não mudou, todavia isso foi um momento de emoção, um momento que ele foi chacoalhado, um momento que ele viu o quanto ele era injusto, só que ele não mudou, porque mais à frente ele vai tentar matar Davi. E aqui eu abro um parênteses para
realmente dizer como existem pessoas assim e nós temos que tomar cuidado para não sermos assim, só na emoção, só no momento. O momento nos emociona, alguma coisa mexe com a gente, e aí diante daquele fato de emoção, se aceita Jesus, levanta a mão, mas depois some, desaparece, porque não houve de fato algo que entrou, que penetrou na mente, no ser e na alma. Portanto, Saul agora, ele tem de Davi a descrição e a verdade de que ele não era alguém que desejava o seu mal. Por isso que Davi diz isso: Senhor meu Deus, no verso 3, se eu procedi mal, olha, que se existe injustiça nas minhas mãos, se eu fiz mal a algum amigo, se eu poupei sem motivo o meu adversário, persiga meu inimigo, mas eu não tenho culpa disso. E ele testemunha em sua consciência e diante de Saul, e diante de quem estava ali com Saul, e os seus soldados, que ele não tinha nenhuma de fato, nenhum desejo de fazer mal a Saul. E agora, humildemente, então, eu entro na terceira lição, quando ele faz uma oração humilde. Ele ora pedindo a Deus que a justiça do céu se estabeleça. Ele ora pedindo que a justiça divina se estabeleça na terra. E eu me lembro da oração do Pai Nosso, né? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Isto é algo muito lindo. Jesus não nos ensinou a orar à toa, é porque a vontade de Deus na terra torna o coração dos homens melhores. A vontade de Deus sobre os homens fazem com que os homens se tornem homens muito melhores. E aí Davi, ele fala que a justiça de Deus se estabeleça aqui na terra. Então, em primeiro lugar, ele ora pedindo para que Deus manifeste a sua ira contra os inimigos. É isso que ele ora. Ele fala assim no verso 6, levanta-te, Senhor, na tua ira. E aqui a gente começa a ver, pelo menos foi a interpretação que eu tive, e eu me deparei com isso estudando o Salmo. Eu me deparo com Davi, com sentimentos dúbios e mistos em relação a tudo aquilo que acontecia com Saul, em relação aos inimigos, porque ele pede para que Deus manifeste a ira, mas dá a impressão que ele está irado, ou talvez é um erro da minha interpretação, porque eu começo a perceber que Davi, ele fala alguma coisa aqui e outra coisa lá na frente, eu vou mostrar para você. Primeiro ele pede que Deus manifeste a sua ira contra os seus inimigos. Por que eu estou dizendo isso? Porque a ira de Deus, meu Deus do céu, coisa horrenda, diz o escritor de Hebreus, é cair nas mãos do Deus vivo. Então a ira de Deus, poxa, quem for tomado e quem for castigado pela ira de Deus, olha, eu não quero estar no lugar dessa pessoa. Só que ele diz isso porque ele sabe que existia injustiça da parte deles para com Davi, para com ele. Em segundo lugar, ele pede assim: Senhor, defenda a minha causa. Ele fala: levanta-te, Senhor, ergue-te com furor contra os meus adversários, desperta-me, ó Deus, ordena a justiça. E quando ele fala ordena a justiça, ele está dizendo, em outras palavras, olha, eu cheguei diante de ti em oração, eu reconheço a minha integridade, a minha retidão, então se a tua justiça, eu creio que é assim que funciona, ela olha para a nossa integridade, já que no Salmo 15, quem habitará no teu tabernáculo, quem habitará no teu santo monte, aquele que anda em justiça e em sinceridade, é isso que ele fala. Então aqui, ele sabe que isto vai acontecer, a justiça de Deus. E aí no versículo 8, ele confirma isso, porque ele fala assim, o Senhor é quem julga os povos. Eu não tenho direito de julgar, é o Senhor quem julga. Julga-me, Senhor, conforme a minha justiça, conforme a minha integridade. Esse cara é peitudo mesmo. Mas por que ele é peitudo? Porque ele está íntegro. Aí você vai dizer, pastor, mas não tem nenhum justo sequer, é verdade, nós pecamos. Aliás, a Bíblia fala assim, João fala que se nós dissermos que não pecamos, nós nos enganamos e ainda fazemos Deus mentiroso, porque todos nós somos pecadores. Nós pecamos. Agora, é diferente do pecado que nós cometemos todos os dias, porque nós somos gerados e somos a geração do pecado por conta de Adão e Eva. É muito diferente de nós pecarmos porque somos pessoas humanas e nós cometemos pecados deliberados. Nós cometemos pecados arquitetados. É muito diferente uma coisa da outra. Então Davi, ele fala assim, olha, eu estou íntegro diante deste caso.
e julga-me conforme a minha integridade. Em terceiro lugar, aí que eu falo dessa contradição, porque ao mesmo tempo que ele fala da manifestação da ira de Deus, eu vejo aqui Davi orando pela conversão dos pecadores. Ele ora pela conversão dos pecadores em terceiro lugar, e em quarto lugar pelo estabelecimento dos santos, para que os santos não mudem, não tirem o pé do caminho da justiça, para que os santos entendam que, como ele vai dizer, o salmista vai dizer: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti, lá no Salmo 119, ele também está pensando nisso, olha, que a justiça seja estabelecida dentro dos nossos corações. Por que eu digo que ele ora para que os pecadores e os seus inimigos pudessem se converter? Ele fala assim no versículo 9: Deus é justo, que sonda a mente e os corações e dá fim à maldade dos ímpios. E aqui eu reconheço que pode existir uma outra interpretação, reconheço. Dar fim à maldade dos ímpios, pode ser que na verdade Davi está falando assim, ó, acabe com os caras, aniquile os caras. Só que quando eu olho para a correspondência de 1 Samuel e vejo como ele agiu com o Saul, então eu começo a entender que o que Davi possa estar dizendo aqui é que ele gostaria que os ímpios cessassem a maldade, que eles fossem transformados pela verdade, e que os justos, e os justos que ele diz aqui, e ao justo da segurança, que eles continuassem nesse caminho de segurança. Por isso que eu entendo que a nossa oração, ela deve sempre ser nesse sentido, que os homens maus, eles se tornem homens bons, que eles se convertam ao Evangelho, que eles se convertam à palavra de Deus, que eles mudem a sua forma de ser, e que os homens bons, diante de Deus, lógico que eu estou dizendo isso, bondade diante de Deus, que Deus olha, os homens justificados, é melhor essa frase, os homens justificados, eles continuem andando e trilhando um caminho de justiça. Lembra de Jesus, no Sermão da Montanha? Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. É neste caminhar. E outra coisa que Davi nos mostra aqui no verso 10, ele diz o seguinte: se eu tiver alguém para me defender, que este alguém seja Deus. Ele não é bobo, ele está diante de uma situação que o número 1 da nação quer destruí-lo. Em quem confiar? Quando você olha aqui esse salmo aqui, no começo, eu não sei se nessa Bíblia que eu estou usando hoje, ela tem essa informação, mas aqui fala assim, ó, confissão de Davi que ele cantou ao Senhor acerca de Cuxi o benjamita. Algumas pessoas falam que Saul, ele procedeu como esse Cuxi, seria uma referência a Saul, que preferiu agir como um inimigo do que um israelita verdadeiro. Outros dizem que pode ser algum parente de Davi que foi lá para Saul e disse que Saul tinha cometido, que Davi tinha cometido coisas ruins contra ele, que Davi era seu inimigo. Então Davi, ele não tem a quem recorrer. Ele fala assim, se alguém tiver que me defender, eu prefiro que seja Deus. O versículo 10 ele fala assim, o meu escudo está nas mãos de Deus, que salva os retos de coração. O meu escudo está nas mãos de Deus. Você consegue interpretar esse texto? É maravilhoso esse texto, esse verso. Deus com o escudo, o meu escudo, porque o escudo o soldado usava na guerra para se defender. Ele segurava com a mão o escudo e com a outra mão, seja ele destro ou não, ele invertia, lógico, e ele usava o escudo e com a outra ele embainhava a espada em sua outra mão. Ele está dizendo assim, o meu escudo é Deus. O meu escudo está nas mãos de Deus. Ou seja, quem está na frente, na nossa frente, na frente de Davi, com o escudo protegendo ele, é Deus. Olha que coisa linda, olha a consciência desse cara, porque ele salva aqueles que têm integridade de coração. E eu vejo que Davi, ele constrói essa relação de confiança em Deus, pelo menos sob 2 pilares. O primeiro é que ele constrói a sua confiança em Deus, porque ele sabia que o favor de Deus era para com aqueles que andavam em retidão diante deles. Ou seja, Deus não vai falhar. Pode até parecer que Deus ele se atrasou para você, mas ele não falha.
Ele sempre estará presente. Então ele constrói a confiança dele em Deus baseado nesses dois pilares. O primeiro, o favor de Deus para com aqueles que andam em retidão. E a seriedade, que é o segundo pilar. A seriedade de Deus que olha para a justiça e olha pela igualdade. Olha o que diz o verso 11. Deus é um juiz justo. Não existe falha no julgamento de Deus. Deus não tem equívocos. Ele não vai errar uma sentença, ele é justo. E Davi, ele começa então a enxergar, por isso que a minha interpretação, e se eu estiver errado você me perdoe, você me ensine, por isso que Davi, eu entendo que ele começa a enxergar uma luz de possibilidade de seus perseguidores em relação ao furor de Deus. Eu vejo isso porque ele fala assim, mas tem que haver conversão, porque se não existir conversão, a ruína se estabelece. O verso de número 12 e o verso de número 13. Se o homem não se arrepende, Deus afia a espada, arma o seu arco e o apronta. É apronta ou aponta? Volta para mim, pastora Lu. Do 13, no 12, né? Aponta, não é apronta, ele aponta. E no verso 13, prepara as suas armas mortais e faz das suas setas flamejantes. Eu vejo aqui que Davi está dizendo que enquanto Deus está preparando essas armas, porque ele fala, se o homem não se arrepende, ele está preparando as armas, ele está preparando tudo aquilo para que os pecadores observem o perigo que eles correm e que eles possam dar a eles mesmos a oportunidade de se arrependerem. Davi nos mostra exatamente isso. Ele nos mostra aqui ainda nesse verso que os inimigos de Deus são os responsáveis pela destruição deles. Porque também tem aquele, né? Aquele que diz assim que Deus é injusto. Por que Deus ele vai condenar alguém ao inferno eterno? Deus é injusto. Eu tenho um sentimento, eu tenho um discernimento que quem condena não é Deus. Nós nos condenamos. As oportunidades são gritantes. E aí, Davi então ele nos mostra aqui, caminhando para o final do Salmo, ele nos mostra quem são os responsáveis por destruição. São os próprios pecadores e ímpios. E ele mostra isso por meio da ilustração no verso 14, de uma mulher que ela está grávida, e a gravidez dessa mulher, ela está gerando, na verdade, maldade. Ela está concebendo por conta de sofrimento e desilusão. É uma geração, é o nascimento de coisas ruins o tempo inteiro. E ele faz essa ilustração como uma mulher que está grávida. Ele diz no verso 14, quem gera maldade, concebe sofrimento e dá à luz a desilusão. Ou seja, ele tira de Deus essa responsabilidade de que ele é o autor. Ele, na verdade, ele executa o juízo, mas eu sou responsável pelo juízo que eu vou ter diante de Deus. E uma outra coisa, ele mostra que o ímpio ele é responsável pela sua destruição quando ele ilustra o homem. Ele usa essa ilustração, gente, do homem que trabalha na construção de um poço e ele acaba caindo no próprio poço. Quem cava um buraco e o aprofunda, cairá nessa armadilha que fez. E olha que interessante, não é um trabalhador aqui, a figura de um trabalhador que está construindo um poço na casa de alguém ou na sua própria casa, não. O texto ele traz a informação que existe aqui um buraco que se aprofunda e que existe uma armadilha. A armadilha não é para ele, é para alguém. Ou seja, toda a maldade do ser humano contra alguém que é reto, que é justo diante de Deus, alguém que se levanta contra um homem de Deus, ele vai cair na sua própria armadilha. Lembra de Esther, de Assuero? Eu acho que é Naamã, não me lembro agora o nome, agora confesso que me fugiu o nome do cara lá, que Naamã é o da lepra, né? Mas é um nome parecido, eu acho que é Amã, que ele preparou uma forca para todos os judeus, lembra disso? Ele fez tudo aquilo,
E aí o tio de Esther ficou sabendo, ele odiava o tio de Esther, e ele fez aquela maldade, planejou aquela maldade toda, e aí ele pede ajuda a Esther fala: o que eu posso fazer? Ele falou: olha, se você não fizer nada, você vai morrer também. Você é uma judia, e o decreto é para que todos os judeus sejam exterminados. Ela fala para o seu tio: então ore por mim, pede para o povo todo jejuar e orar durante 3 dias. Qual é o fim da história? A forca dele, que ele preparou, foi para ele mesmo. É isso que Davi está dizendo. Davi está dizendo o seguinte, que o homem, ele cava a armadilha para os outros, ele cai nela. E uma terceira situação que ele coloca aqui, que ele justifica que o próprio ímpio é responsável por sua destruição, é que ele fala que aquilo que eles, os ímpios, designam para a vergonha e a destruição dos outros, cairá sobre eles mesmos. Olha o verso 16. Sua maldade se voltará contra ele, sua violência cairá sobre a sua própria cabeça. Isso é muito sério, né? E é o que nós vimos na história de Saul e Davi. É o que nós vimos. A história deixou registrado isso para a gente. E para concluir, eu fico pensando, se a gente contextualizar esse texto para nós hoje, cristãos do século 21, eu entendo que diante de nossas crises, diante das nossas guerras, diante do levante dos inimigos contra nós temos que fazer exatamente como Davi fez nesse salmo. E eu vejo que Davi termina o salmo de forma brilhante. Davi termina o salmo de forma magistral. O verso 17, ele nos mostra que Davi entende que Deus está acima de tudo e de todos. Davi ele está acima de todas as coisas, Deus, né, acima de todas as coisas, de todas as situações, e que Deus sempre vai executar o juízo e a justiça. E que Deus sempre, Ele vai ser o nosso auxílio na adversidade. É isso que ele mostra, porque ele termina dizendo o seguinte: com todo esse espetáculo narrado por ele, grotesco, do posicionamento dos ímpios contra ele, de Saul contra ele, ele termina dizendo assim: darei graças ao Senhor por sua justiça. Darei graças ao Senhor, porque Ele é justo, e ao nome do Altíssimo cantarei louvores. O que Davi nos mostra, gente, é aquilo que a nossa poeta do nosso século canta. Você está sofrendo? Louve. Está chorando? Louve. Tem inimigo nos seus pés? Louve. Tem alguém tentando destruir? Louve. Porque este louvor, ele toca os céus. E esse louvor abençoa você. É isso que Davi nos ensina. Que Deus possa abençoar você. Que Deus possa estar com você. E ser a sua fortaleza, a sua torre forte. Creia nisso, Ele é, mas depende de você, depende da gente, em nome de Jesus. Eu quero orar hoje por algumas pessoas. Eu vou orar hoje pelo Rivaldo, pela Neide, pela Vitória, os nossos amados que estão com Covid. Quero orar pelo Luca. O André me passou um WhatsApp no dia de ontem, dizendo que provavelmente se não tiver nenhuma alteração, o Luca passa por uma cirurgia quinta-feira, dia 10, que você, igreja, esteja em oração pelo Luca. Eu quero orar pela família do Roberto, no caso a Sônia, que congrega conosco aqui, a Janaína, o Roberto também, o esposo dela, e o irmão dela chama Roberto, só que eu chamava o Roberto, o irmão, nós estávamos orando por ele estava internado com Covid, mas o Senhor o levou de volta para casa, para a casa do Pai. Eu quero orar pela família. Eu quero orar pelo Dinel, pela saúde do Dinel. Eu quero orar pela Cida, pelo Francisco e pelo Vanildo. A Cida é a irmã da irmã Ina, do Amaro. O Francisco é o sobrinho e o Vanildo é o cunhado, o esposo da Cida. Pela Regiane Budri, que nós temos orado, pela recuperação dela, pelas duas Thelmas, a Thelma do Marivaldo e a Thelma da irmã Nenê, que a gente tem orado também, pelo Marcos e pela Daiane, que estão com sintomas de Covid, pela avó da Daiane, que está desenganada pelos médicos, nós vamos estar orando,
pelo Marcelo, pela Luciana e pela Marcia Rocha do Carmo, e pelo Rodolfo Alcante Irureta, que estão com Covid, pelo Maurício da Gessi, nós oramos a semana passada pela recuperação do Maurício, pela Bruna, pela gestação da Bruna, que Deus abençoe a Bruninha, que Deus coloque as mãos sobre ela, essa pessoa que eu não conheço, mas Deus conhece, o Emerson entubado, estado grave, Edson Monteiro entubado, Ailton José de Oliveira, estado grave, internado na UTI, Denis Ricardo Bruno com Covid, Elias Lopes de Souza e a família, eles pedem oração para que Deus abra as portas de emprego, o Benjamin, aquela criança que nós oramos sempre, que está com tumor, pelos seus pais Elaine e Valdinei, Paula, esposa do Ederson, e a filha Lívia, que estão com Covid. A Paula está grávida, que Deus possa proteger o Rafael, né? Rafael é o Deus da cura, Deus que cura, o nome é Rafael, que Deus coloque as mãos sobre eles e sobre o bebê. Eu quero orar também pela Pri Moisés, e pelo esposo, né, o Moisés, que a gente chama ela de Pri Moisés, que eles estão completando hoje, terça-feira, 8 anos de casados, e ela pediu que nós orássemos. Ela disse, olha, se eu falar errado não é minha culpa, hein, Priscila? Ela disse que é bodas de barro. Eu achava que só existia bodas de ouro, de prata, e tem bodas de tudo quanto é tipo, né? Nós vamos orar, então, por você, Pri, pelo Moisés, que Deus abençoe você e a tua casa, as tuas princesinhas, e que o Senhor guarde vocês e que venham muitos anos de vida em comum, tá? Por todos aqueles que estão internados, por todos, na UTI estão internados, aqueles que estão com câncer, aqueles que estão enfermos, aqueles que estão com a Covid, por todos os enfermos, e orar também pelo nosso Brasil e pelos governos do mundo, por todos aqueles que exercem autoridade sobre nós, tá bom? Vamos orar, gente, eu conto com a sua oração. Hoje nós estamos com a Patrícia aqui, na intercessão, pastora Lu, Roberto, vamos orar, e você que está aí na tua casa, para que Deus, Ele coloque as mãos, que em nome de Jesus, essa vacina, apesar de um ritmo tão lento, nós possamos ser vacinados. Ontem o meu filho foi vacinado, o Guilherme também, graças a Deus, e aos poucos a gente vai atingindo todo mundo, daqui a pouco está todo mundo imunizado, tudo está nas mãos de Deus, nós não entendemos nada, mas tudo está nas mãos de Deus, que Deus possa abençoar você, que você tenha uma terça-feira de bênção e de graça. Eu vou orar e vou despedir você nessa noite. Senhor Jesus, nós estamos diante do Senhor mais uma vez. Eu citei alguns nomes, daqueles nomes que nós temos orado orado por muitas pessoas, nós temos orado por famílias, pessoas que nos pedem oração, pessoas que nos pedem oração por sonhos que eles querem, Senhor, ter no esporte, sonhos, Senhor Jesus, de comprar uma casa, sonhos de ter uma família, de ser pai e mãe. Senhor, o Senhor é Deus poderoso, mas hoje eu apresento esses nomes especificamente, todos eles a quem eu citei. Senhor, segundo a necessidade de cada um deles, que o Senhor derrame do teu poder, que o Senhor derrame da tua graça, que o Senhor os abençoe e que eles possam ser tocados pelo Senhor, que o Senhor possa alcançá-los com a tua mão poderosa. Eu também oro por todos aqueles que estão enfermos nos hospitais, que estão na UTI, que estão nos quartos de leitos de enfermaria. Eu oro por todos os médicos, enfermeiros, toda a equipe de saúde, todos aqueles que trabalham, Senhor, nos hospitais, trabalham, Senhor Jesus, em clínicas. Deus, coloque tuas mãos e abençoe a todos, e que eles possam, Senhor Jesus, ser guardados pelo Senhor do mesmo modo. Eu oro também, Senhor Jesus, por todos os governos da terra, por todos os governantes do mundo, que o Senhor esteja na frente de todas as coisas. Eu oro para que o Senhor Jesus acabe com essa pandemia, segundo a tua vontade, no teu tempo. Eu creio no Senhor, a nossa segurança e confiança está no Senhor. Eu te peço agora uma noite de bênção e de paz, e que o Senhor nos guarde, e que o Senhor nos abençoe, e que jamais nos falte a presença doce e a companhia do teu Espírito Santo sobre nós, e que o teu amor sempre esteja conosco. É a minha oração, no nome de Jesus, te agradecendo por todas as coisas, amém e amém. E que o amor de Deus Pai, e a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a doce comunhão do Espírito Santo de Deus, esteja em cada coração, não só hoje, mas sempre, em todos os dias. Amém e amém. Eu estava lá no céu, junto com os anjos, no trono de glória.
Mas meu pai me disse assim: filho querido, quero falar contigo. Você vai ter que descer para a terra para salvar o mundo. Porque eu te amei, uma cruz pesada carreguei. Porque eu te amei, a morte eu também enfrentei. Porque eu te amei, mesmo sem você me amar. Porque eu quero te salvar, meu filho. Porque eu te amei, na cruz eu estava a te olhar. Porque eu te amei, meu sangue estava a jorrar. Porque eu te amei, mesmo sem você me amar. Porque eu quero te salvar, meu filho.